Olá pessoal, tudo bem? Iremos dar algumas dicas de como evitar alguns problemas no seu relacionamento. A primeira dica que quero enfatizar é que não desenvolva um diálogo quando você estiver irritado, estiver chateado, estiver irado com a pessoa amada. Sim, porque quando estamos com raiva, né? Irado, nunca vamos ter palavras bonitas para falar pro outro. Só vai... Tudo que sai é coisa machuca, ruim, né? machuca. Então a melhor coisa é se acalmar primeiro, pensar naquilo que vai falar, né? Pra não se arrepender depois. E uma das coisas que a gente também quer deixar bem claro é que você não tem controle daquilo que a pessoa vai sentir através das palavras que você vai falar. Sim, e quando estamos com raiva, a gente nem lembra daquilo que falamos. Passa despercebido, né? A segunda coisa, quando estiver conversando com a pessoa amada, quando estiver dialogando com a pessoa amada, evite acusações, né? Porque quando você começa um diálogo à base de acusações, normalmente a outra pessoa já se arma e não quer ouvir, né? A pessoa começa a se preparar para contra-atacar e aí fica ação versus reação. Então você precisa começar o seu diálogo, né? Explicando a situação, colocando os pontos nos is, mas sem acusar. E outra coisa, não é você atacar a pessoa, Que mas vai resolver sim o problema. O problema. Deixar certeza. isso bem claro para a pessoa que está do seu lado. Olha, não é você o problema. A sua pessoa. Não é a sua pessoa, mas é o problema que está em você que nós temos que resolver, gente. Você não é o problema é que você causou o problema. Então você precisa tomar alguns cuidados para não se exceder e depois não causar outro problema. Às vezes você não era o causador do problema, mas depende da forma como você falar, né? Você vai criar não só um, mas criar vários. Vai criar vários. Porque aí, um problema vai gerando outro. Um abismo gera outro, como E uma vez que você não resolve esses pequenos problemas, lá na frente eles se tornarão um problema gigantesco. Com certeza. A terceira coisa é que, em meio a uma conversa, em meio a um momento onde vocês param para acertar alguns detalhes, se os ânimos esquentarem, se você perceber que a coisa está saindo do controle, opte por uma pausa. Vamos fazer uma pausa quando estivermos sossegados, tranquilos, serenos, né? Suaves. E o primeiro sinal é o tom da sua voz. Né? Se você percebe que a pessoa alterou. Está falando muito alto, pronto. É o momento de parar. É o momento de parar. Porque ali só vai sair coisas desagradáveis. Porque normalmente quando a pessoa começa a falar alto, a pessoa já está querendo se defender de alguma coisa. Está se sentindo atacada de uma certa forma. E a forma como ela vai usar para se defender é alterar o tom de voz. Sim. Né? Alterou o tom de voz, você já percebe que a pessoa... É autodefesa. Você já percebe que a pessoa está querendo se livrar de algum problema. Está querendo se livrar de algum problema, mas pode causar outro, porque a pessoa altera o tom de voz e da forma que ela altera e a forma como ela vai começar a falar, ela pode agredir a outra pessoa. Né? E as palavras, uma vez faladas, né? Não volta atrás, né? Tem três coisas que não voltam atrás: a palavra falada, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Então, se você fala besteira, você não consegue mais controlar isso, já foi, já saiu. A coisa que você pode fazer depois é pedir perdão, mas nem sempre você terá esse perdão. Pode ser que você até nem tenha, vai depender da outra pessoa. E às vezes são coisas desnecessárias. Normalmente casais que brigam muito, que chega a esse tom de agressividade, né? Esse nível de agressividade são por coisas bobas. Sabe? Às que começa, às vezes, numa conversa que era para ser resolvida ali de uma maneira simples, e aí um deles alterou a voz, aí o outro não aguentou e alterou a voz também, e quando viu, tava em uma guerra. Perderam. E perderam a razão os dois. Perderam a razão os dois. Então, a quarta coisa que queremos deixar claro aqui para você:
o seu parceiro, a sua parceira, o seu cônjuge, a pessoa com quem você está se relacionando, ela não é sua inimiga. Não, ou seu inimigo, né? Então precisa deixar isso bem claro. Você não está lidando com inimigo que você precisa se defender o tempo todo. Não, vocês estão unidos, talvez em um propósito, né, de um relacionamento, seja ele casado ou até mesmo noivo, ou está começando a namorar, vocês estão se unindo em propósito. Então ele não é seu inimigo, você não é inimiga dele. Então precisa pensar nisso, precisa parar para refletir. Não, eu estou conversando com a pessoa que eu amo. Né? Se ainda não ama, posteriormente pode vir a amar. Com certeza. E tentar resolver da melhor maneira possível. Com certeza. Então, de maneira civilizada. Seja civilizado. Fica aí as nossas dicas. Se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. E Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.